Olá pessoal, tudo bem? Sou Fernanda Dias e nós estamos aqui para mais uma reposição de aula, certo? Antes de qualquer coisa, alguns recados importantes. Primeiramente, se você está assistindo a este vídeo, você não fez a lição, Você não fez no sentido de não conseguiu participar com a gente ali no dia, que teria essa lição. Mas você precisa vir aqui assistir esse vídeo com a lição feita, realizada, Você tem que ter lido as histórias, feito, respondido as perguntas, isso é muito importante. E não pode ser algo que você fez há muito tempo. Se você fez há muito tempo, você precisa revisar, dar uma lida para que a sua mente esteja fresca no que a lição está falando. E também lembrando que a dinâmica das lições aqui gravadas são um pouco diferentes, Porque simplesmente eu vou passar os slides, você vai ouvir minha voz, então não vai ser a mesma experiência de estar ali na sala com os outros demais alunos, mas eu espero que você consiga refletir, na sua vida, em tudo aquilo que Deus quer falar para você. Vamos começar com uma oração? Feche teus olhos aí onde você estiver. Pai querido, obrigado por este dia, obrigado a Deus porque o Senhor nos proporciona recursos tecnológicos para podermos, ó Deus, sermos abençoados e desfrutarmos e aproveitarmos o nosso tempo com mais sabedoria e qualidade. Obrigado ao Pai por essa vida, por esse aluno que está assistindo essa lição. Continue o abençoando, ó Pai, e continue o fazendo firme e determinado nos seus propósitos e nos seus caminhos, Pai. Senhor, nesse instante nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos para tudo aquilo que possa estar distorcido na nossa vida, para algo que nós não estamos enxergando, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Bom, se você estiver ouvindo alguns barulhos, desculpa, eu tô aqui em casa e a minha mãe tá fazendo almoço, então por isso dos barulhos. Mas vamos à nossa lição, Importante você ter sua apostila em mão, se você tiver, eu gostaria que você abrisse ela aí. Nós vamos ler o nosso princípio, O princípio da nossa lição, que vai dizer o seguinte, ó. Em parquinhos e festas de rua, normalmente há uma casa com espelhos que distorcem a nossa imagem. Isso não é tão comum no Brasil, mas a gente vê em filmes americanos, que tem essa realmente nos parquinhos, nos circos ali, ou nos parques mesmo, tem uma sala que você entra e tem um monte de espelho. E eu particularmente nunca vi isso, mas eu vejo nos filmes. Aí vai dizer o seguinte para nós, o líder deficiente, ele age assim, fingindo ou aparentando ser melhor do que realmente é. O nosso caráter é o reflexo mais fiel de quem somos. Então a primeira questão aqui a ser aprendida é o seguinte: é uma deficiência nossa fingir ser melhor do que nós somos. Você não precisa ser a melhor pessoa para ser líder, mas você deve ser a mais íntegra, a mais correta, a mais honesta. Por quê? Porque isso é um líder. O líder ele é uma influência. E ninguém está pronto, todo mundo está aprendendo as coisas, todo mundo está crescendo, evoluindo. Há áreas da sua vida que você não é tão bom, mas você não precisa fingir ser melhor que os outros porque você quer estar na liderança. Pelo contrário, você deve demonstrar para os outros que você está aprendendo e há um caminho a ser percorrido, porque isso vai gerar esperança para que as pessoas também reconheçam os defeitos dela e entendam que elas também podem aprender. Se ela era assim e hoje está assim, eu também posso evoluir. Então, é uma deficiência fingir ou aparentar ser melhor do que a gente realmente é, a gente tem que tomar cuidado. Como é que a gente sabe quem a gente realmente é? O nosso caráter. Como é o meu caráter, como o meu caráter está, as questões emocionais, minha disciplina, aquilo que eu tenho feito é bom, está bom, eu preciso melhorar. Então, nós precisamos sempre estar nos autoavaliando. E essa lição vai falar disso, Ela vai contar aqui para nós a história do Nathan, que acabou fingindo lá para ser representante de turma, Aqui no Brasil a gente fala é o Grêmio Escolar, E ele acabou cometendo alguns erros e até os seus amigos, Que ele pensou ali que, bom, eu vou contar a verdade e vai dar tudo certo. Não, eles falaram, olha, cara, se você mentiu sobre isso, o que mais você não pode ter mentido? Então nós realmente devemos tomar um certo cuidado com a nossa imagem, no sentido de que nós não precisamos fingir, nós não precisamos mentir, nós simplesmente precisamos ser quem nós somos, ser líder não é uma coisa fácil, É uma tentação, às vezes, a gente projetar essa imagem. Mas a gente tem que ter uma visão realística de quem nós somos. Por quê? Porque, igual eu falei, eu não preciso ser perfeito, ser o melhor em tudo, mas eu preciso sempre estar evoluindo. Vamos agora fazer uma reflexão. Uma imagem distorcida. Vamos entender melhor. Eu vou colocar aqui uma imagem distorcida e você tente adivinhar que imagem que é. Como você está aí na sua casa sozinho, Você vai ter que fazer isso sozinho, você não vai poder ver o que as outras pessoas falaram.
Por exemplo, isso. O que você acha que é isso? Né? O que você acredita que possa ser essa imagem? Bom, tá bem difícil de saber, né? Você deve chutar alguma coisa aí. Chutou? Vamos melhorar um pouquinho essa imagem. E agora? Será que dá para ver melhor já? Você já consegue saber o que que é? Chuta, continua achando que é a mesma coisa que você falou antes ou você já mudou sua opinião? E agora vamos ver a imagem real. A imagem real é que aquilo era uma calculadora. Então eu vou voltar aqui, ó. É a mesma imagem, só que distorcida, né? Importante, né? Talvez você tenha chutado outras coisas. Na primeira imagem, quase ninguém chuta calculadora. Por quê? Porque uma imagem distorcida não faz a gente reconhecer aquilo. Só que quando você não sabe o que é aquilo, você também não sabe a utilidade, você não sabe o potencial que aquilo tem. Então tem o lado ruim de você não saber de fato quem a pessoa é. Vamos para mais uma imagem. O que você acha que é isso? Chuta alguma coisa. Vou melhorar. E agora? Já tem quase certeza do que é? Bom, as pessoas normalmente acertam essa, mas na segunda imagem, não na primeira, né? É um super bonder, né? Aquele no seu potinho clássico, né? Que não é tão difícil de identificar, mas às vezes as pessoas falam esmalte, as pessoas falam algumas outras coisas. Vamos para a última imagem. O que você acha que é isso? É um astronauta? É um motoqueiro? É um cara de capuz? O que é essa imagem? Vou melhorar ela para você. Ixi, e agora? Ficou mais estranho ou melhorou? Bom, se você chutou que é uma webcam, você acertou. Mas essa nem todo mundo acerta, hein? Ela é bem difícil. Mas é uma webcam, tá? E qual que é a importância dessa dinâmica? É a gente refletir, né, sobre a nossa imagem. Se nós temos dado uma imagem falsa para as pessoas ou ela é realista, né? É isso que vai acontecer. As pessoas não vão saber quem a gente é e aí elas vão ficar tentando adivinhar. Às vezes, não, essa pessoa ela é boa para tal coisa, não, esse cara aí ele é tal coisa ou ele é aquilo e não vão conseguir conhecer a nossa verdadeira natureza, tá? Deus transforma a nossa natureza. A nossa natureza, a partir do novo nascimento, é a natureza de Cristo. Então a gente tem que revelar ela para as pessoas, porque assim nós vamos estar revelando Cristo, o seu amor, o seu cuidado e o seu tratar para a nossa vida. Então, essa lição vai tratar disso, da gente tomar cuidado com a nossa imagem verdadeira. Bom, mas agora vamos para o filme. O primeiro filme que a gente vai ver é Escola de Rock. Esse filme eu já passei aqui em uma outra lição, na lição do inventário pessoal, mas você vai ver agora uma outra cena. Que cena é essa? Ele é professor, né? Mas na verdade ele não é professor. Ele está ensinando na escola no lugar de outra pessoa. Ele está fingindo ser outra pessoa. E aí é descoberto isso. E aí vai ter uma cena ali onde acontece uma certa confusãozinha e nós vamos ver esse mal entendido. Desculpa, gente, apertei o botão errado aqui. Peraí, só um minuto. Eu achei que eu apertei o botão do volume, achei que ia aumentar. Peraí, gente, eu vou voltar porque eu acho que não estava aparecendo na gravação. Peraí, vamos lá. Como é que eu aumento o volume? Bom, tivemos problemas técnicos, mas voltamos.
Bom, o que que acontece aqui, né? Há uma, opa, há uma distorção de imagem, né? Ele fala que ele é professor, mas ele não é professor, e aí tem uma grande confusão. Na vida real, ele vai ser, né, seria preso e tudo mais. Se você assistiu o filme Escola de Rock, você vai ver que acaba que não, oxe, acaba que não tem toda a consequência da mentira. Mas ele é um excelente professor. Ele poderia dar aula de músicas, ele tem um talento para isso, mas ele escolhe o caminho errado, ele escolhe fingir ser outra pessoa, ele escolhe fazer a coisa da maneira errada. E isso lá na frente vai ter uma consequência errada, né? Por quê? Porque ele acabou distorcendo a verdade. E aí ele fala alguma coisa, os pais entendem outra, né? Ele fala que ele tocou as crianças, né, no sentido bom, no sentido emocional ali, mas as pessoas entendem aquilo no sentido físico e gera uma grande confusão. É muito engraçado, mas é uma reflexão pra gente rir, mas também pra gente entender a importância de viver a verdade. E agora tem Peixe Grande e as suas histórias maravilhosas. Esse é um filme de um cara que contava muitas, muitas, muitas histórias. Eu confesso que eu não assisti o filme, tá? Mas aí a gente vai ver uma cena que fala por si só e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Conhece icebergs, pai? E como? Eu já vi um iceberg uma vez. Estavam levando para virar água potável no Texas. Eles não contavam com um elefante congelado lá dentro. E dos peludos, um mamute. Pai, o que foi? É, eu estou tentando usar uma metáfora. Então, não devia começar por uma pergunta, porque as pessoas gostam de dar uma resposta. Devia começar assim. O problema dos icebergs é... Tá bom, tá bom. O problema dos icebergs é que você só enxerga 10%. Os outros 90% estão debaixo d'água, onde não se enxerga. E esse é o seu problema, pai. Eu só vejo a pequena parte que fica fora d'água. Você só enxerga do meu nariz pra cima, meu queixo, meu... Pai, eu não faço ideia de quem o senhor é. Porque o senhor, pai, nunca me contou nada. Mas já contei milhões de coisas, Will. É isso que eu sou, um contador de histórias. E todas são mentiras, pai. Mentiras romanceadas. Histórias são para fazer crianças dormirem. Não são as mitologias elaboradas que o senhor insiste em contar ao filho aos 10, 15, 20, 30 anos. E eu acreditei em você. Eu, eu acreditei nas suas histórias por mais tempo do que devia. Depois, quando eu me dei conta de que tudo que você disse era impossível, tudo mesmo, eu me senti um idiota por ter confiado em você. O senhor é pior que o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa juntos, tão mais encantadores e irreais. Não passo de um mentiroso? Superficialmente, pai, mas é tudo que eu consigo ver. Escuta, eu estou prestes a ter um filho e seria mortal para mim se ele passasse a vida inteira sem me entender. Mortal para você, hã? O que é que você quer, Will? Quem que você quer que eu seja? O senhor mesmo. Bom, mal, humano. Mostra quem o senhor é, nem que seja só uma vez. Não fui nada além de mim mesmo desde o dia em que nasci. Se não compreende, é problema seu e não meu. Bom, aqui a gente tem uma reflexão interessante, né? Que ele fala: bom, eu quero que você mostre quem você é, seja bom, seja ruim, pelo menos uma vez, né? Então ele convive com o pai que conta muitas histórias e ele sente que ele não consegue saber quem de fato o pai dele é, porque o pai dele fica contando histórias ali. Então o pai dele na verdade está se escondendo atrás dessas histórias, mas não revela quem ele verdadeiramente é e ele quer conhecer essa pessoa verdadeira. Por quê? Bom, mal ou ruim, a gente quer conhecer as pessoas como elas são, a verdade delas, porque isso vai gerar relacionamento, isso vai gerar intimidade. As pessoas não querem alguém perfeito, as pessoas querem alguém real, né? Então, ele queria isso do pai dele, ele não queria esse inventor de histórias, ele queria uma pessoa, um ser humano que confessa suas dificuldades, seus problemas. Então, isso vai de encontro com a nossa lição e com aquilo que nós estamos aprendendo. Uma coisa importante é que se você, eu não sei, eu vou ver no vídeo, mas se não ficou bom,
né, para ver os filmes aqui. Se ficou sem áudio ou o áudio ficou baixo, eu vou mandar para vocês o link também dos filmes separados. E aí você assiste lá e volta aqui, tá bom? Então vamos lá. O líder deficiente age assim, fingindo ou aparentando ser melhor do que realmente é. Então a gente precisa entender que se a gente está fingindo em alguma área da nossa vida, aumentando ali, tentando por medo aparentar ser melhor para as pessoas, há uma deficiência na nossa liderança, né? É o que eu sempre falo. Não tem problema você ser pecador, não tem problema você às vezes não estar orando, não estar lendo a Bíblia, não tem problema nada. Qual é o problema? Você mentir sobre isso e você continuar fazendo isso sabendo que está errado. Ter problemas, ter dificuldades, errar, não é problema, não é um grande problema. Qual é o problema? É permanecer no erro. Então a gente não precisa fingir ser uma pessoa melhor. A gente tem que buscar ser uma pessoa melhor e fazer isso todos os dias. Mas fingir é uma deficiência, é um problema. Agora, demonstrar as nossas fraquezas e tentar melhorar é uma qualidade. A gente nunca vai ser. Eu falo que a gente tem que tentar todos os dias aprender algo novo e praticar algo novo. Todos os dias ser uma pessoa diferente, porque isso vai a cada dia nos fazendo melhor. Como é que a gente faz isso? Na dependência de Deus, buscando em Deus o que Deus quer que sejamos, aonde nós precisamos ser tratados no nosso coração. Todos nós somos pecadores. Existem pecados na nossa vida que precisam ser tratados. Orgulho, avareza, cobiça, inveja, luxúria, né? A maledicência, a gula, sei lá, a raiva, né? São a ira, né, dentro do nosso coração, são coisas que precisam ser tratadas. Só que se a gente não reconhecer que elas existem, nós nunca vamos buscar a solução. Então, reconhecer as nossas falhas e os nossos erros é algo bom. A gente não deve nunca, jamais fingir não ser aquilo que realmente somos, tá? E aí tem uma pergunta. O que acontece no interior das pessoas que as leva a exagerar a verdade a fim de conquistar a aprovação de alguém? Por que pessoas inteligentes fazem algo tão tolo? Pensa aí um pouquinho. Por que você acha? O que você já exagerou alguma vez? O que te levou a fazer isso? Né? Ou alguém que você conhece, algum amigo? Eu gosto de responder essa pergunta assim. Naqueles filmes, né? Tem os filmes da pessoa que era feia, né, e agora vai ser transformada numa pessoa bonita. E às vezes as pessoas que já eram bonitas, né? Elas exageram a verdade delas, né? Elas fingem ser ricas, elas fingem ser muitas coisas. Por quê? Porque elas querem a aprovação das pessoas, elas querem se sentir pertencente a um grupo, né? Olha, eu admiro vocês, eu quero pertencer a esse grupo. Então ela tenta se igualar a esse grupo mesmo sendo diferente. Né? Então, assim, por que as pessoas fazem isso? Por aceitação, porque querem fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas e elas mentem porque querem ser aceitas, por medo de não serem aceitas como elas são, que é o caso do Nathan aqui da história. Por que alguém inteligente faz algo tão tolo? Por carência. Carência, né? Acredita que precisa mentir para estar aceito. Se as pessoas não te aceitarem como você é, você não precisa delas. Você vai para um outro grupo, você vai buscar uma outra comunidade. Por quê? Porque, gente, a gente não tem que ter aprovação de pessoas, a gente tem que ter aprovação de Deus, de Jesus. Né? As pessoas não aprovavam Jesus em tudo que ele fazia a ponto de crucificarem ele. Então, assim, por que a gente quer a aprovação das outras pessoas? É por carência, falta de identidade na nossa vida. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso e tomar cuidado. Aí tem uma imagem para a gente refletir, né? Um gatinho que se acha um leão. Né? Como a gente se enxerga? A gente reconhece as nossas falhas? A gente está buscando melhorar em alguma área da nossa vida ou a gente acha que está tudo bom? Ah, eu não acho que está tudo bom, mas também não busco melhorar. Então você continua um gatinho. Né? Nós precisamos evoluir, crescer, mas sempre com a consciência correta. Quem eu estou agora e onde eu quero chegar? Né? Ser realista nos faz trilhar um caminho que nos leve aonde a gente quer chegar. Ser realista é muito importante na nossa caminhada. E a gente só vai conseguir entender isso através da autoavaliação. Eu preciso parar e observar a minha vida. Onde estão os meus defeitos, as minhas falhas, onde estão as minhas qualidades. Isso é muito importante. Aí tem aqui, ó, nosso caráter é o reflexo mais fiel de quem somos, que é o que vai falar no princípio da lição. Como está o nosso caráter? Né? Ele vai revelar. E nós estamos sendo provados todos os dias. Todos os dias acontece uma situação que vai revelar o nosso caráter. Afinal de contas, como está o meu caráter? Vamos lá para o nosso consultando a Bíblia. Vou ler aqui com você. Abre lá na página 19. Leia Mateus 25, 23. Diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. O que Jesus estava realmente dizendo com isso?
Ao comparar aqueles líderes religiosos a um copo, que distorção Jesus estava denunciando na liderança deles? Bom, a hipocrisia, né? Jesus estava denunciando que eles aparentavam ser uma coisa, mas não eram aquilo. Por dentro, eles estavam sujos, tá? Próxima. Em Mateus 5,37, Jesus diz: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Em outras palavras, ele nos exorta a falar exatamente a verdade, a não jurar, a não exagerar e a não nos preocuparmos em impressionar os outros. Em suma, devemos dizer somente o que for verdade a respeito de quem somos e do que fazemos. Por que é tão difícil para os líderes? Por que isso é tão difícil para os líderes? Bom, você tem a sua resposta, claro, ela deve estar correta, mas eu coloquei que é porque é uma tentação para nós reconhecer a nossa pequenez. Às vezes a gente quer parecer ser melhor, né? Então, vou dar um exemplo. Eu vou dar aula de habitudes. Poxa, é difícil eu confessar para os meus alunos que tem lição que eu ainda não consigo fazer, que eu ainda não sou boa, que ainda tenho dificuldade. Por quê? Poxa, a gente pensa, o que essas pessoas vão pensar de nós? Será que elas vão parar de confiar na gente? Então, a gente quer impressionar os outros, né? Eu escrevi exatamente assim, ó. Porque as pessoas querem impressionar os outros, então elas dizem ser coisas que não são para parecer melhor. Então a gente quer parecer melhor do que a gente é, porque a gente quer ser superior às outras pessoas. E isso demonstra até uma certa soberba da nossa parte quando a gente age assim. Então a gente tem que tomar cuidado, mas eu acredito que seja essa a maior dificuldade. 2. O sentido da palavra integridade tem sido mal compreendido. Integridade quer dizer simplesmente ser completo, ou seja, uma única unidade, um todo. Quando se fala sobre integridade, as Escrituras estão se referindo à mensagem unitária da Bíblia. Ser íntegro não significa ter um caráter perfeito, e sim não ser hipócrita. O que somos deve corresponder ao que falamos. Você conhece alguém que demonstra integridade? Quem? Como essa pessoa consegue ser íntegra? Então é para você responder se você conhece alguém, como essa pessoa consegue ser íntegra. Né? Eu gosto de dizer que meus pais, eu acredito que eles são íntegros, né? Eles são a mesma pessoa em todo lugar, com todas as pessoas, eles não têm fingimento, eles não ficam, né, de trelelê. Então eu acredito que eles sejam meu exemplo de integridade, né? Mas eu gosto de destacar uma frase, né, nessa pergunta que é o seguinte: integridade não é sermos perfeitos, e sim não ser hipócrita. Você pode não ter um caráter perfeito, você pode ter falhas de caráter, mas você não deve mentir em relação a isso. Você deve reconhecer que você tem esses defeitos, que você tem essas falhas, que você tem essa brecha aí, essa coisa que não é tão boa, né? Mas que é um combo, né? Faz parte, você é um todo, né? Não tem como tirar essa parte que não tá boa ainda. Então você deve ser sincero, tá? Sem hipocrisia. Aí tem a nossa reflexão pessoal, que é para você olhar, né, o desenho aqui, o diagrama, e ver qual imagem você tem gastado mais tempo, né? É importante entender o seguinte: qual é a imagem, a única imagem verdadeira? É a imagem que Deus tem de nós, que Deus colocou para nós, né? Então, assim, essa é a única que é de verdade, é a única que é a real. Mas às vezes a gente gasta tempo também com outras imagens. Por quê? Porque elas são importantes. Então, por exemplo, eu gasto mais imagem com a imagem que eu tenho de mim mesma. Então, com a imagem que tenho de nós. Por quê? Porque eu quero ter a imagem de Deus na minha vida. Mas eu quero também ver com os olhos de Cristo. Eu também quero entender com os olhos de Cristo. E eu também quero, a imagem que eu mais me preocupo é com aquilo que eu penso de mim mesmo. Porque o que os outros pensam de mim não vai mudar a minha vida. Mas aquilo que eu penso de mim, aquilo que eu acredito de mim, vai fazer diferença. Se eu acredito que eu sou uma derrotada, eu vou viver como uma derrotada. Se eu acredito que eu sou uma vencedora, eu vou viver como uma vencedora. Então eu gasto mais tempo com essa imagem. Qual é a única que importa? A imagem verdadeira, que é a que a gente deve saber, deve compreender, deve entender. E lá no inventário pessoal a gente fez uma listinha, né, das coisas que Deus vê sobre nós, a imagem que Deus tem de nós. Então é importante sempre recitar e lembrar daquilo, tá bom? Nosso praticando a verdade é para assumir um compromisso de não mentir, não exagerar, não distorcer a verdade, nas nossas conversas ser honesto ao falar de você, seja por acidente ou por algum outro motivo. Se você já exagerar algum fato, comprometa-se a procurar a pessoa com quem você conversou e pedir desculpa e corrigir o que foi dito de modo que a sua fala reflita a verdade. Ao final da semana, avalie o seu grau de dificuldade nesse exercício e quantas vezes você teve que se desculpar com alguém. Então, o que você vai precisar fazer? Você não vai poder mentir, exagerar nada, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você contar alguma coisa para uma pessoa e de alguma forma aquilo gerar a impressão
diferente do que realmente é, você tem que ir lá e pedir desculpa. Então, vou dar um exemplo. Vou contar uma história de que entrou uma barata. Eu falo, mano, entrou uma barata tão grande que parecia um passarinho, um morcego. Meu Deus do céu, nós saímos correndo. O que aconteceu aqui? Eu exagerei, né? A barata não era do tamanho de um passarinho. Ela era do tamanho de uma barata mesmo, pequenininha ali e tal. Mas o medo faz a gente enxergar aquilo maior e a gente exagera. Então, nessa semana eu tenho que voltar até essa pessoa e falar, olha, eu falei que a barata era pra ser um passarinho, mas não é bem assim, não. Ai, desculpa, gente, despertou um negócio aqui. Mas não é bem assim, não. Né? A barata não é tão grande assim. Então você volta lá e pede desculpa. Se você falou, não, eu entendo, eu falo inglês muito bem. E na verdade você fala um inglês razoável, volta lá e pede desculpa pra pessoa. Seja na área que for, no seu trabalho, na sua escola, na sua convivência com a sua mãe. Minha filha, você lavou a louça? Lavei, mãe. Ó, eu já tô chegando do trabalho, eu quero a louça limpa, né? Aí chega lá, a pia tá cheia de louça, né? E você vai lavar agora. Não, ó, mãe, eu não lavei não, mas eu vou lavar agora. Ainda bem que a senhora me lembrou, tô indo lá lavar. Ou se você mentiu, peça desculpa. Então não é pra mentir. Por nenhuma hipótese, não é pra exagerar, não é pra distorcer a verdade, é pra ser bem claro. É sim e não. É com clareza que você vai dizer a verdade. Se você deixou algum mal entendido, se você distorceu, volta lá com a pessoa que você conversou, pede desculpa e explica o que realmente é, qual é realmente a verdade, tá bom? Deus abençoe você. Vamos encerrar nossa lição aqui com uma oração e que Deus te abençoe aí nessa reposição de aula, tá bom? Vamos lá. Pai querido, obrigado a Deus por que nós podemos aprender mais e mais sobre a tua palavra, sobre a tua verdade. Pai, o desejo do nosso coração é que nós possamos ser verdadeiros, ser íntegros, ó Pai. Que nós não sejamos hipócritas no nosso falar, diferente do nosso agir, mas que nós possamos verdadeiramente falar e viver tudo aquilo que vivemos. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer as nossas falhas, a reconhecer aonde temos sido falhos, a reconhecer em que situação da nossa vida nós temos sido hipócritas, ó Pai. E Deus, que o Senhor possa nos transformar. Nós abrimos o nosso coração, nós nos quebrantamos diante da Tua presença e pedimos e reconhecemos que precisamos de Ti, que somos falhos, ó Deus, que ainda não chegamos nem perto de ser parecidos com o Senhor. Mas Deus, o desejo do nosso coração é sermos, por isso pedimos, transforma a nossa mentalidade, o nosso entendimento, as nossas atitudes, ó Pai. Nós queremos viver na plenitude do Senhor. Viver como o Senhor viveu. Deus, com amor pelos outros, falando a verdade, sendo honesto, sem hipocrisia. Mas reconhecemos que somos falhos e precisamos de Ti, Pai. Por isso pedimos mais uma vez, nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso entendimento e em tudo que formos a fazer. Obrigado, ó Pai, por essa aula, obrigado por essa lição. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Bom, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aí para você, tá? E nós nos vemos nas próximas lições. Tchau, tchau!